Meus irmãos, com alegria, satisfação, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, aonde está o tema deste trabalho. Capítulo de número 6, versículo de número 48. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero glorificar ao Senhor pela rica oportunidade que Deus me concede de retornar à cidade de Brusque, em Santa Catarina, para participar mais uma vez deste trabalho tão especial que é o trabalho da obra missionária. E louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, sua esposa, irmã Michele, este casal que tem sido um amigo aqui em Santa Catarina, sempre uma alegria em poder estar juntos e ver o que Deus tem feito através da vida de vocês. Louvar a Deus pela vida do ministério da igreja, pastor Amir, líder da missão, Deus abençoe, querido presbítero Rodrigo. Você vê que eu tenho um filho aqui em Santa Catarina, né, irmão? O presbítero Rodrigo eu ganhei para Jesus há 19 anos atrás, lá em Ilhéus, e ele hoje está aqui servindo ao Senhor aqui, né? É um filho, é que na verdade esse aí Deus demorou um pouco no forno, aí ele, entendeu? Para ninguém ficar achando, como o pastor é seu filho, é porque esse aí Deus caprichou um pouquinho, só vou deixar você um pouquinho aí para você ficar diferenciado, glória a Deus. Sua esposa, eles foram hoje nos buscar ali em Florianópolis, nós estamos de uma maratona terrível, mas nada a reclamar, só agradecer. Quando você vê alguém reclamando da obra, saia de perto dele, porque é de alta periculosidade, né? Porque tudo que um vocacionado quer é oportunidade para fazer a obra. Então, quando a oportunidade chega, aí você vê ele reclamando, ele está com algum problema, né? Então, não reclame das oportunidades, aproveite todas elas, mesmo porque você nunca sabe qual vai ser o seu último dia. Então essa pode ser sua última noite, seu último culto, essa pode ser minha última mensagem, e eu prego como se fosse a última vez que eu fosse pregar. Adore a Deus com todo o seu coração esta noite e faça a diferença. Aqueles que encontraram o texto sagrado, dê um sinal pentecostal. Então vamos ler a Bíblia. E vendo que se fadigavam a remar, diga comigo, fadigavam, porque o vento era contrário, diga comigo, vento contrário, perto da 4ª vigília da noite, diga, 3 horas da manhã em diante, aproximou-se deles, diga comigo, ele nunca deixa sozinho, andando sobre o mar, diga, ele é surpreendente, e queria passar-lhes adiante, amém. Por favor, olhe para no mínimo 2 irmãos que está do seu lado, e diga para ele assim, a sua missão, não, é bem animado, diga, a sua missão é não parar de remar. Pronto, compartilhe isso para uns 3 irmãos. A sua missão é não parar de remar. Este é o tema da mensagem que vou ministrar aqui esta noite. A nossa missão é não parar de remar. Podeis tomar o vosso assento, meus amados e queridos irmãos. O Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo os historiadores, os estudiosos, é o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito, todos aqui têm o conhecimento que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Então, o primeiro livro a ser escrito na Bíblia não foi o livro do Gênesis. O primeiro livro a ser escrito na Bíblia foi o livro de Jó. E por incrível que pareça, pelo mesmo escritor que escreveu o livro de Gênesis. Assim também, o primeiro evangelho a ser escrito não foi o evangelho
de Mateus, e sim o evangelho de Marcos. E se você observar, é o menor evangelho. E tem uma outra questão, é o evangelho mais rústico. O evangelho mais polido é o evangelho de Lucas, por duas características. Primeiro, o escritor era uma pessoa que tinha um conhecimento vasto. O Lucas era um médico amado, era um homem que tinha um conhecimento, e ele, ao escrever, Deus utilizou-se deste conhecimento. Outra característica é que provavelmente o evangelho de Lucas foi escrito para uma pessoa que não estava em Jerusalém. Então ele traz detalhes que outros evangelistas não teve a necessidade de colocar nos seus escritos. Já o evangelho de João é o evangelho diferente de todos, porque João era o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Cristo. Ele tinha uma intimidade muito grande com Cristo, e ele provavelmente faz uma leitura dos demais evangelhos, e ele escreve o que não tem nos outros evangelhos. Se você observar, quando você estuda os evangelhos, que são 4 biografias sobre Cristo, você observa que cada um tem um foco, cada um tem um emissário, cada um tem um propósito, e cada um também tem uma visão de apresentar Cristo. Enquanto Lucas apresenta Cristo como homem, João apresenta Cristo como Deus, e Marcos apresenta Cristo como servo, e Mateus apresenta Cristo como judeu. Então eles têm uma visão definida, para que todos possam entender de forma clara o evangelho e as escrituras. Então no evangelho de Marcos, e todos aqui sabem o que estou dizendo, é um resumo para você captar, rememorar, relembrar. Dos 4 evangelistas, 2 eram apóstolos, 2 não eram apóstolos, 2 viveram com Jesus, foram chamados por Jesus, e 2 foram discípulos de Jesus. O evangelho de Marcos é um destes. Marcos foi servo de Pedro. Provavelmente este Marco é o mesmo João Marcos que abandonou a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária em que a igreja de Antioquia, movida pelo Espírito Santo, porque missão não é uma ideia humana, missão é um projeto do céu, missão é dirigido pelo Espírito Santo. Quem se opõe à missão está se opondo ao Espírito Santo, está se opondo ao dono da igreja. Quando o Espírito Santo, lá na igreja de Antioquia da Síria, o Espírito Santo levanta e diz: separai para mim a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Ali começa a história de missões propriamente dita. E eu quero afirmar algo esta noite para os irmãos aqui que me ouvem, tanto os que estão aqui como os que estão na sua casa. Deus não é refém de ninguém para fazer o que Ele quer fazer. Deus faz, querendo você ou não. Deus faz, com você ou sem você. Deus faz, com o seu apoio e sem o seu apoio. Deus faz, com a sua oferta ou sem a sua oferta. Deus faz, porque Ele é Senhor dos senhores. E deixa eu afirmar para você já ir esquentando para dar glória, porque foi para isso que você veio aqui. Ele tem o controle de tudo na mão. Ele é desde a eternidade. Ele não precisa de mandato para estar sentado no trono. Ele é desde o princípio. E o profeta diz: operando Ele, ninguém pode impedir. E se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor.
Eu me lembro de uma história missionária, e eu tive agora com esse missionário que contou essa experiência, de que ele foi em um lugar, e a primeira vez que ele esteve lá, não tinha ido antes um missionário, um crente nesse lugar, e quando ele chega, ele descobre que os irmãos estão tudo batizados com o Espírito Santo, e ele pergunta, mas se não teve ninguém aqui, para fazer a missão, para pregar, como é que vocês estão batizados com o Espírito Santo? Aí os irmãos disseram, irmão, é uma missionária que a gente tem aqui. Eles não, mas você não disse que eu sou o primeiro missionário? É, de carne e osso, porque essa missionária que a gente tem é um radinho, é um pendrive, porque naquele país era proibido entrar com Bíblia, e aí os irmãos sabem que agora recentemente morreu o contrabandista de Deus, que era o irmão André, que ele contrabandeava a Bíblia, mas nesse lugar nem Bíblia podia entrar. Aí eu amo quem está no Espírito, porque quem está no Espírito, se não dá de um jeito, ele faz de outro, mas não deixa de fazer. Aí eles conseguiram pegar a Bíblia e colocar num pendrive, e eles começaram a enviar pendrive para os lugares, e os irmãos tinham um radinho, e o diabo pensando, aqui não entra a Bíblia, e Deus dizendo, você é bestalhado, a Bíblia já está aí, ela só não está impressa. E aí a alfândega, quem já teve em países aqui, eu já tive em países, que ao levar uma Bíblia, e eu não estou falando de país tão radical, eu estou falando de país moderado, mas já há uma restrição para a palavra, deles abrirem a mala e observar se tem Bíblia, ele confisca as Bíblias. Isso já acontece em países na África, isso já acontece em alguns lugares do mundo, e tem lugar que é crime carregar um exemplar da Bíblia, como na Coreia do Norte, um irmão americano esqueceu uma Bíblia no banheiro de um restaurante, e ele foi deportado, porque carregar a Bíblia na Coreia do Norte é um crime, é como um traficante que é descoberto pela polícia portando um entorpecente. Mas lá começou a entrar um pendrive. Agora olha que coisa linda, olha como é que Deus trabalha, e o pendrive tinha toda a Bíblia falada, e os irmãos começaram a ouvir a Bíblia. E como eles não podiam ouvir no lugar onde estavam muitas pessoas, eles iam para o deserto, e no deserto tinha umas cavernas, e eles disseram, olha meu irmão, a gente veio para a caverna, e botou o pendrive, e a gente começou a ouvir o Evangelho de Mateus, acabou Mateus, a gente foi para Marcos, acabou Marcos, a gente começou a ouvir Lucas, acabou Lucas, a gente começou a ouvir João, a gente já estava cheio, mas quando a gente começou a ouvir Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, meu irmão, a gente já estava sentindo, mas quando leu Atos capítulo 2, aquele vento entrou aqui nessa caverna, e a gente foi batizado. Pega na mão desse irmão, e você já sabe que pirraçar pastor é perigoso, obedeça. Deus tem milagre aqui esta noite para fazer aqui em Brusque. Eu não vim aqui brincar de pregar, e nem vim mostrar a você que sei pregar, que eu não preciso disso. Eu vim aqui com a palavra do céu para trazer para essa igreja. Pega na mão do irmão e diga para ele, Deus quer usar você, mas Deus não precisa de você. Agora se você não quiser, diga para ele, quem vai perder é você. Agora eu quero saber aqui, quem está disposto a ser voluntário para ser usado por Deus? Levante essa mão e dá o maior glória que seja Deus aqui. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar.